curiosidade sempre esteve presente na vida do ser humano, né? A Sherazade não ficou tanto tempo viva que ela contava o comecinho de uma história, o sultão guardava o final. Porque o sultão matava todas as mulheres depois da noite de núpcias, né? Eu acho interessante essa história. Ela começa uma história para... Posso contar amanhã que eu estou cansada? Como se chama essa história? As 1001 Noites. E ela ficou viva durante tanto tempo por conta da curiosidade do sultão. Já já eu conto o final da carta e nós vamos comentar, senão vocês vão me matar também aí. Mas antes eu queria aproveitar para mostrar os quadros do artista plástico Francisco Ricardo, que está ilustrando o nosso cenário. São quadros muito bonitos e quadros únicos e de uma singeleza, de uma beleza, né, Hildo? E aí está passando o contato dele ali, aí embaixo o telefone, o e-mail. Se você quiser adquirir esse e outros quadros, ele tem marinas, outros quadros de flores também, pode entrar em contato com o Francisco Ricardo. E ele exala essa leveza mesmo, né, Miriam? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e o Fran tem mesmo essa coisa tranquila, fluida, né? Sim. Ele do tem bem. Isso. E ele falou, vou colocar os quadros lá no seu programa e ficou muito bonito aqui. Todos os quadros do Fran. Vamos terminar a cartinha? Que até eu tô curioso para saber o final, porque tem muita gente que acha que eu leio antes, a produção me entrega e eu vou lendo junto com vocês aqui também. Emoção e tanto, né? Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei. Vamos voltar um pouquinho quando ela diz assim, porém na hora que ela voltou a Deus e recorreu, o marido voltou. O ganho dessa segunda aflição em minha vida foi que eu me apeguei muito mais no Espiritismo e comecei a entender muitas coisas e pedi a Deus que fizesse o melhor para nós. Então, assim, em um mês ele voltou para casa, mas agora voltou apaixonado por ela, pela outra mulher. Perfeito. Ainda pensando em outra e fiquei frustrada porque esperava encontrar um homem arrependido, mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou porque acha que o correto é continuar casado comigo. Vejo-o como o macho besta, ela coloca entre parênteses. Falo em filhos, mas ele não quer ouvir, ele não quer de jeito nenhum. Por favor, me ajude. Sinto que me separar não é o melhor a fazer, mesmo sofrendo e com as pessoas me dizendo que devo partir para outro relacionamento e ser feliz. Como posso fazê-lo ouvir e parar com essas traições? Como que ela pode fazê-lo, né? Ouvir e parar com essas traições? Temos brigas constantes porque não consigo esquecer a mágoa. E possível pelo pensamento. É possível pelo pensamento? É uma pergunta que ela faz para a gente. É possível pelo pensamento, pelas orações e por nossa mudança de comportamento, mudarmos alguém? É uma carta de juízo, de uma amiga de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem coisa para falar, nós vamos fazer uns 2 programas. Vamos fazer uns 2 programas só com essa cartinha aqui. Muito gostosa. Obrigado pela confiança em nos escrever. O começo da carta deles, do relacionamento deles, eles ficaram 12 anos, estão casados há pouquíssimo tempo. Sim. Mas a estrutura da relação é assim, eles têm uma coisa de paixão, eles são extremamente passionais, os dois. Né? Então eles medem força o tempo todo um com o outro. Né? Ele, porque se dá o direito de viver e se colocar à prova entre os muitos relacionamentos, com as outras que está colocado no nosso texto, e ela, porque precisa competir com todas essas outras. Né? E olha que ela montou um exército, pai de santo, pastor... Tarô. Né? Ela montou um exército. Eu já fiquei preocupado, será que ela vai me ver como um preto velho? Não, você está bem novo ainda. Porque ela recorre tanto às forças sobrenaturais. Sim. Ela traz a questão da doutrina, ela diz, olha, eu sou católica, mas se precisar uma pimenta, eu vou atrás. Claro. Né? Então, mas é sempre com uma ideia equivocada de se agregar poder. Engraçado, Hildo, que eu percebi na carta dela, uma coisa interessante que ela diz assim, eu fui em cartomante, fui em tarô, foi isso, foi aquilo, e todo mundo me fala que ele não vai mudar. Perfeito. Depois a própria família diz assim, ele não vai mudar, parte para um outro relacionamento. E ela insiste nisso, mas ao mesmo tempo ela não esquece a mágoa que passou. Isso. E ao final ela pergunta, pensamento em oração, eu posso mudar o outro? Mas você percebe que a mágoa não é em relação a ele. A mágoa é em relação às outras. É traição, né? Ela não está traição. Não é traição em si? Se a gente invade o e-mail, que ele diz, eu preciso... Onde que tem traição aí? É verdade. Não, a mágoa dela é em relação às outras, não é em relação a ele. Senão ela nem voltaria, né? Entendeu? A mágoa dela... O que essas outras têm que eu não tenho? O que essas outras fazem? E eu quero ficar com ele de qualquer jeito. Então, eu não vou perder para nenhumazinha dessa, não. Né? Então, tem um jogo aí. Ele se sente seduzido por todas as outras pessoas, por todas as outras mulheres, e ela se sente eternamente seduzida por ele. E o jogo está estruturado assim. Ele sai do relacionamento, depois ele
aspas, volta a procurar para ela. Ele mesmo diz, eu não me arrependo, Tá. eu sou dodói. Né? Eles reconhecem como um doente, como um compulsivo, né? Ou como um inseguro. Mas olha que interessante, quando ele diz que precisa dela, é porque ela faz o papel da consciência dele. Então ele vai até um certo ponto, porque no papel de consciência dele, da mamãe que corrige, ela vai dizer para ele quando está demais. Né? Por isso que ele precisa dela. Não como uma pessoa, mas como uma função. Então o olhar dele em relação a ela não é como uma pessoa ou como uma mulher que ela gostaria, porque ela seria única. Mas ele a tem como uma função. Falou, olha, eu tenho medo de me perder, mas eu posso me guiar pelos seus passos, pelo seu olhar. E ela está fazendo esse papel. Né? Ela está fazendo esse papel. Porque também tem um lado dela. Ela gosta de competir. Tá. Né? E gosta de sofrer também, não? Então, mas você percebe que o sofrimento dela não é com a relação, né? É com as outras. E ela coloca numa trecho que ela diz assim, ele não queria casar, ele só queria morar junto, ficar noivo, não precisava de papai. Eu forcei e fizemos eu festa. ganhei a parada e nós casamos como manda a tradição. É. Tá? Então, quando ela traz essa imagem da tradição, ela está dizendo, comigo é assim, ó, né? No papel. Né? Então, ela está mostrando aí que ela é forte, que ela é poderosa. Não é isso? Tá. Então, segue um pouquinho mais aí. Depois ela vai recorrer a todas as forças do sobrenatural. Se sozinha não der, deixa comigo. Uhum. Né? Então ela vai, a cartomante, não sei, mas ela não vai buscar aí nessas relações nenhum esclarecimento, ela vai buscar força. Né? Ela vai buscar aliados. Né? E quanto mais forte ela se torna, pior fica. Né? Porque ele precisa se testar mais. Né? Então, qual é a ideia para que esse casal possa se entender? Primeiro, que ela pudesse confiar mais em si mesma. Porque toda vez que ela dá um certificado de garantia para ele, o que ele faz? Ele volta para lá. E como que ela fala assim, ele continua apaixonado pela outra? Como é que ela sabe? É isso que eu fiquei pensando. Se ele é apaixonado por quem quer que seja, ela não sabe. Mas que a mágoa dela em relação a esta outra continua lá, isso ela sabe. Uhum. Tá? Então ela sente que esta outra em especial, que ela cita aí, tem algum atributo que ela pensa não ter. Então ela está competindo ferozmente com essa outra. Sabe aquele negócio, essa outra tem o cabelo loiro, ela vai lá e tinge? Tá. Ainda que ela seja negra. E essa coisa dela tá tão preocupada como uma oração ou alguma coisa, mudar o comportamento de uma outra pessoa. Nós temos esse poder de mudar o comportamento de alguém? Nós temos o poder de propor, né, como se fosse uma caderneta de poupança, um crédito através dessa oração, como se fosse uma prece intercessória. Né? Mas mudar é uma escolha pessoal, individual, não tem como. Você não muda outra pessoa. Uhum. Você pode sinalizar para ela a conveniência de algo, mas mudar é uma escolha pessoal. Porque quando eu faço qualquer coisa da minha vida, quem responde por isso? Sou eu. Né? Você não está autorizado. Uma mãe nunca vai mudar um filho, porque qualquer escolha que o filho faça, quem responde por aquilo? É ele. Muitas vezes nós choramos, mas não pelo que o filho está fazendo, mas pelo amor que sentimos por ele. Né? É assim. Uhum. Quando uma mãe me conta que o filho está envolvido com drogas, ela chora, não pelo fato do filho estar envolvido com drogas, mas pelo amor que ela sente pelo filho. Porque se fosse o vizinho, ela fala, coitado, você acredita que o filho está fulano? Está usando, E vai falar. Mas aí ela não sente nada, porque ela não tem amor por aquele outro jovem. Sim. Né? Então, eles vivem uma relação extremamente passional e nada amorosa. Tá? É muito difícil a gente fazer o discurso do amor aonde não tem o respeito. E eles não conseguem se respeitar. Nem ele a ela e nem ela a ele. Porque essa coisa de invadir o e-mail, que te chamou tanta atenção, é o menos violento da história. Está errado isso, não? Então, mas você acredita que todo relato que a gente ouviu, essa parte que menos me chama atenção, eles se invadem tanto em outros aspectos... Porque ela trabalha em informática, ela fala, eu peguei a senha dele, que invadiu o e-mail. Que todas as claro que chega a ser crime, inclusive, né, pela nossa Constituição. Mas no contexto do enredo que ela nos propõe, é o menos grave. Agora, essa invasão que eles estabelecem um na vida do outro, isso é o grave. Né? E o que eu estou chamando dessa invasão? Quando eles não conseguem ter respeito um pelo outro. Então, como é que você pode falar que você ama alguém que você não respeita? Né? Amor só cresce num solo chamado respeito.
né? Eles não estão conseguindo se respeitar. Então eles não se amam, mas jogam bem como ninguém, os dois. Os dois, tanto Né? ele quanto Mas ela. que jogo é esse? O jogo da paixão, a queda de braço. É. Né? Você pode arrumar a mulher que você quiser, porque eu trago você de volta. Está estabelecido assim a relação deles. Ela põe aquela plaquinha no poste, o seu amor de volta em tantos dias. Você pode arrumar a mulher que você quiser em 7 dias. É. Né? Amarro, desamarro. Enfim, eles não conversam, né? Eu acho interessante, porque um te dá o papelzinho e diz que prende. O outro diz que solta de qualquer maneira. E a família inteira dizendo, parte para outra, seja feliz. E ela, mas não, é então, isso porque que eu é quero. difícil para a família aceitar que o jogo deles é esse. É. Né? A família deve pensar num formato de relação tradicional, Normal. onde os pares se respeitam e caminham juntos. Mas esse formato para eles não tem graça. Eles ficam diminuídos. O nosso bate-papo é tão gostoso que o tempo flui, né? Que vai embora. O Hildo, ele tem que ter um quadro aqui no programa e ficar aqui toda semana sentadinho no sofá. Eu vou jogando probleminha aqui para você resolver. Bacana. E nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já e eu vou contar e vou ler outras cartas aqui. Bacana. Você fica mais um pouquinho com a gente? Claro. Então a gente volta já.